Seja bem-vindo ao Nicodemos Cortes, um canal não oficial do Reverendo. Aqui você encontrará os melhores cortes de suas mensagens. Então deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Então, o que é que consiste essa oração no Espírito? E eu vou mencionar aqui pelo menos 4 atitudes ou ações do Espírito Santo com relação à oração e que explicam o que é que Paulo quer dizer com oração no Espírito. Primeiro, o Espírito Santo desperta o crente para orar. Veja o que João Calvino escreveu, comentando essa passagem. Na verdade, ele estava comentando Judas 20, que fala também de oração no Espírito. Ele diz assim: a nossa indolência e a frieza da nossa carne são tais que não podemos orar da forma correta, a não ser se despertados pelo Espírito Santo. Devido à nossa indolência, à nossa preguiça, ao nosso sono, à nossa passividade, à nossa indiferença, à dureza do nosso coração e à nossa incredulidade, se o Espírito Santo não nos despertar para orar, se Ele não nos tocar, não nos impulsionar a orar, nós faremos disso a nossa última prioridade. O Espírito, lá em Zacarias capítulo 12, verso 10, é chamado do Espírito de graça e de súplica, exatamente por isso, porque ele faz com que o crente suplique, ele desperta no crente o desejo de buscar a Deus. Ele toca o nosso coração. No Salmo 27, verso 8, Davi diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi disse: me ocorreu agora, ao meu coração ocorreu que eu devo de buscar, Senhor. Quem é que fez com que Davi sentisse vontade de buscar a Deus, senão o Espírito Santo que nele habitava? O próprio Paulo, aqui em Efésios, capítulo 5, verso 14, ele já tinha dito aos crentes de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. É o Espírito Santo quem nos desperta da nossa morte espiritual, da nossa indolência, sonolência, frieza, mornidão e passividade, e desperta em nós a vontade de orar. É isso que significa orar no Espírito, é orar sob a liderança dEle, debaixo do estímulo dEle, porque Ele nos toca, porque Ele nos move, porque Ele nos impulsiona a fazer isso. Segundo, o Espírito nos faz aproximar de Deus em oração como um filho se aproxima do seu pai. Eu creio que essa é uma das características mais importantes de orar no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é referido no Novo Testamento como sendo o Espírito de adoção pelo qual nós nos dirigimos a Deus como se fosse o nosso Pai. Gálatas 4:6, Paulo diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou ao coração de vocês o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. E em Romanos 8,15 ele disse: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito de Deus, ele é o espírito de adoção, ele testifica ao meu coração, ao meu espírito, de que eu sou filho de Deus e que Ele é meu Pai. E é dessa forma que eu me aproximo de Deus, como sendo um Pai. E sendo um Pai, Deus sabe o que eu preciso antes de pedir, como Jesus disse em Mateus 6:8, que o vosso Pai Celeste sabe do que precisais antes que lhe peçais. Porque Ele é Pai, Ele sabe do que eu preciso antes que eu comece a orar. Porque Ele é Pai, Ele me dá coisas boas, como Jesus disse em Mateus 7:11, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará coisas boas aos que pedirem. E se Ele é Pai, Sua vontade é suprema para nós. Jesus no Getsêmani disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não seja feita a Tua vontade e não a minha. Porque Ele é Pai, na oração eu me submeto à vontade dEle, ainda que às vezes meu desejo seja outro. Em outras palavras, o Espírito me faz, porque Ele é o Espírito de adoção, Ele me faz aproximar de Deus em oração, nessa relação de confiança, de que como Ele é meu Pai, Ele vai me ouvir, como Ele é meu Pai, Ele vai me compreender, como Ele é meu Pai, Ele vai me perdoar. Eu posso depender dEle, eu posso ter total confiança nas suas promessas e eu posso ter intimidade com Ele. Orar no Espírito, então, é chegar-se a Deus nessa relação de pai e filho, pai que ama, perdoa e cuida. E aqui é tão importante esse ponto: Deus não é para os seus um Deus vingativo, cruel e caprichoso. Tem muita gente que não ora exatamente porque não tem esse espírito de adoção. Deus para eles é uma entidade
sobrenatural, poderosa, mas imprevisível, caprichosa, distante, com a qual a pessoa não tem qualquer intimidade. Então é claro que se uma pessoa tem essa perspectiva de Deus, ela não vai orar, ela não vai buscar a Deus em oração, ela não vai gastar tempo com esse Deus tão distante de quem ele pouco conhece. Mas o Espírito de Deus que nos foi dado, aquele que é crente verdadeiro, ele recebeu o Espírito de adoção, ele sabe que Deus o adotou como filho, por isso ele pode chegar a Deus e dizer: Abba, Pai, e expressar o seu coração, colocar as necessidades, confessar os seus pecados e confiar nas promessas de Deus. Em terceiro lugar, orar no Espírito. O que é que isso implica? Implica que o Espírito de Deus conduza as nossas mentes às coisas de Deus. Tem várias passagens na Bíblia que nos ensinam isso. Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, quando ele viesse, ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar daquilo que ele disse. Paulo disse que o Espírito Santo nos faz conhecer aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente, 1 Coríntios 2,12. Paulo também disse que o Espírito Santo nos faz cogitar das coisas de Deus, e o Espírito nos dá aquilo que Paulo chama de a mente de Cristo. Já pensou nisso? O Espírito Santo nos dá a mente de Cristo, ou seja, a capacidade de ver e analisar as coisas da perspectiva do próprio Cristo. É assim que durante a oração nós vemos as coisas da perspectiva de Deus. Eu não sei quantos de vocês devem ter tido essa experiência. De repente, confuso, perplexo, preocupado, angustiado, resolvo orar. E quando começo a orar e me vejo na presença de Deus, eu vejo as coisas de uma outra perspectiva. Veja, de uma outra perspectiva, e saio da oração aliviado, tranquilo, confortado, porque eu vi como Deus está vendo. Querem um exemplo disso? Salmo 73. O salmista começa o salmo dizendo: os meus pés quase resvalaram, eu quase abandonei a minha fé, os ímpios prosperando, esse pessoal que detesta a Deus, recebendo bênçãos e bênçãos, enquanto que eu, servindo a Deus, sofrendo o dia todo, qual a vantagem de servir a Deus? Ele diz isso, e aí no verso 17 ele diz: até que eu entrei no templo e entendi o destino deles. Quer dizer, o salmista, olhando o mundo, ele estava desesperado, porque no mundo prospera o ímpio, o injusto, o roubador, o sonegador, o corrupto, eles prosperam, mas o que teme a Deus com frequência vive ali apertadinho, passando por dificuldade. Então, olhando dessa perspectiva, o crente pode se sentir desanimado, até o momento que ele entra na presença de Deus e ali ele compreende. E a partir daí, do verso 17, o salmista diz: Deus, eu sei que o Senhor vai lançá-los em lugares tenebrosos, eu sei que o Senhor haverá de fazer justiça e juízo no tempo do Senhor. Perdoe, porque só para pensar essas palavras eu já traí a geração dos seus filhos. A oração fez ele mudar de perspectiva, porque é isso que o Espírito Santo faz. Orar no Espírito é você ser levado à presença de Deus e ver as coisas da perspectiva de Deus, você entender sua situação. Você está aflito, você está angustiado, você está desesperado, você ora e o Espírito Santo lhe mostra as promessas de Deus, a fidelidade de Deus, ele lembra as bênçãos que Deus já lhe deu, e você sai da oração aliviado, porque você viu as coisas da perspectiva de Deus e não mais da nossa perspectiva. Por isso, nós podemos orar com confiança e ousadia, guiados pelo Espírito Santo, as promessas de Deus. Em quarto lugar, e não menos importante, último lugar e não menos importante, o Espírito de Deus nos dá acesso à presença do Pai. Isso é alguma coisa que também nós experimentamos, aquela liberdade na presença de Deus. Só que essa liberdade, ela é mediante Jesus Cristo. Em João 16,14, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo haveria de glorificá-lo. Essa é uma das funções do Espírito Santo, exaltar a pessoa de Cristo na vida do crente. E ele faz isso quando nós, diante de Deus, buscamos a Deus em oração, e ele apresenta diante de nós a pessoa de Jesus Cristo como nosso mediador. Quantas vezes em oração eu me senti incapaz de chegar na presença de Deus, ou sem qualquer liberdade para pedir coisas a Deus, me sentindo absolutamente culpado, pecador, e de repente, como que no lampejo, a visão da glória de Cristo, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, e o fato de que Deus me aceita quem eu sou com base no sacrifício de Cristo, traz liberdade para que eu possa chegar diante de Deus, pecador que eu seja. Quem é que nos apresenta Cristo à consciência
durante a oração, senão o Espírito Santo de Deus? Ele me glorificará. E é isso que ele faz durante a oração. Ele nos lembra que Deus nos recebe por conta da pessoa de Cristo Jesus. É por meio dele que nós temos acesso pleno a Deus, e aí nós temos plena liberdade em Jesus Cristo. Na segunda aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando de como os judeus da sua época liam o Antigo Testamento, mas havia um véu que impedia que eles vissem Cristo no Antigo Testamento. E Paulo diz, até hoje, quando eles leem Moisés, o véu está sobre eles. E aí ele diz, mas quando um deles se converte a Cristo, o véu é tirado. Quando um judeu se converte a Cristo, ele agora pode ler o Antigo Testamento e ver o que ele não via antes. Ele agora vê Jesus Cristo ali, nos sacrifícios, nas personagens, na história, nas instituições, em tudo aquilo que Deus colocou no Antigo Testamento que fala de Cristo Jesus. Ele não podia ver porque tinha um véu, mas quando ele se converte, o véu é removido e agora ele pode ver a Cristo claramente no Antigo Testamento. E aí Paulo diz aquilo que eu quero trazer para vocês: porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade a que Paulo se refere aqui e que é trazida pelo Espírito Santo é exatamente de você poder ler a Escritura e ver Jesus. Você só pode ver Jesus pelo Espírito Santo. Isso traz liberdade. Essa passagem não significa, como muitos acham, liberdade para no culto você pular, dançar, plantar bananeira, dar salto mortal para trás. Alguns acham isso, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E acham que no culto espiritual é aquele onde todo mundo rodopia e faz tudo mais que a gente vê por aí. Não, Paulo não está falando de culto ali. Ele está falando de acesso, de conhecimento à pessoa de Cristo. Onde há o Espírito de Cristo, aí há liberdade. Você pode ver e entender a pessoa e a obra de Jesus. E é isso que acontece em oração, quando o Espírito de Deus vem e Ele nos mostra a pessoa do Filho Jesus Cristo, Filho de Deus, e nós sentimos essa liberdade na presença de Deus, apesar dos nossos pecados, das nossas deficiências. Que ministério glorioso esse do Espírito de Deus! Orar no Espírito, irmãos, isso que torna as nossas orações eficazes. Em conclusão, nós podemos dizer que orar no Espírito é o oposto, então, de vãs repetições, é o oposto de rezas, de palavras ocas, de orações formais, frias, sem coração, sem fervor, mecânicas, monótonas, cansativas. A vida do Espírito, a oração no Espírito, na verdade, é algo maravilhoso que nos desperta e anima e faz com que nós queiramos mais e mais de Deus. É isso que Paulo quer dizer então, orando em todo o tempo no Espírito, sob a orientação, sob o poder, sob o controle, sob a instigação do Espírito de Deus, porque somente assim as nossas orações podem chegar até a presença do Pai na mediação do Filho pelo poder do Espírito. Caminhando para o fim, meus irmãos, então a pergunta é: como orar no Espírito então? Paulo já havia mencionado o Espírito Santo várias vezes nessa carta. Siga comigo. Capítulo 1, de 13 a 14, ele diz que o Espírito Santo nos é dado como selo e como penhor da salvação. Então, todo crente verdadeiro, ele já tem o Espírito Santo, que é dado por Deus, espírito de adoção, selo e garantia, penhor de que Deus vai completar a redenção. Está aí, Efésios 1, de 13 a 14. No verso 17, Paulo ora para que Deus, o Pai de Jesus Cristo, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito aqui é com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, para que Ele nos ilumine, para que nós possamos conhecer a Deus. No capítulo 2, verso 18, o apóstolo Paulo disse que é pelo Espírito que temos acesso ao Pai, que foi um dos pontos que eu mencionei aqui. No capítulo 3, no verso 16, Paulo ora para que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. E no capítulo 4, verso 3, Paulo diz assim: esforcem-se por manter a unidade da igreja, a unidade do Espírito, aliás, no vínculo da paz. Ou seja, a vida cristã é uma vida no Espírito. O Espírito Santo está presente em todas as áreas da vida da igreja e da nossa. Agora, veja só, Paulo também deu várias ordens aos cristãos referentes ao Espírito Santo. Capítulo 4, verso 30, ele disse: não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. No capítulo 5, verso 18, ele diz: enchei-vos do
Espírito. E no capítulo 6, verso 17, que é o versículo anterior a esse que nós estamos estudando, ele disse assim: tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, à luz de todas essas passagens na carta aos Efésios, onde Paulo fala do Espírito Santo, nós entendemos que para que nós possamos orar no Espírito Santo, primeiro nós temos que ser crentes. Se você não é crente, você não tem como orar no Espírito Santo. A oração no Espírito só pode ser feita por quem é crente, convertido, nascido de novo, que tem o Espírito de Deus como selo e penhor que habita nele, garantia da redenção. Esse é o primeiro ponto. Por definição, o crente tem o Espírito Santo. Portanto, só pode orar no Espírito quem for crente em Jesus Cristo. Quem não for, ele pode orar, mas não é a oração que Deus aceita. Tem muita gente que não tem o Espírito Santo. Muita gente que não é crente em Jesus Cristo, mas é religioso, segue a sua religião, às vezes até mais do que o crente, não é? Ele tem os seus deveres, ele pratica lá os rituais da sua religião e daquilo que ele acredita, tem lá as suas místicas, as suas superstições e tudo mais. Ele dirige orações a entidades espirituais, dirige orações até a Deus e tudo mais, mas não é no Espírito, porque ele não tem o Espírito Santo. E o homem não regenerado, o não salvo, ele também é religioso, porque a religião faz parte da nossa natureza humana, regenerado ou não, com o Espírito Santo ou não, o homem é religioso. Mas Deus vai escutar apenas a oração do crente, porque como diz o livro dos Salmos, até a oração do ímpio é abominação diante de Deus, é abominação diante de Deus, ele não escutará. Então, quer orar no Espírito Santo? Primeira coisa, você já se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo? Já renunciou a si mesmo e recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador? Esse é o primeiro passo. Segunda coisa, se você quer orar no Espírito, você tem que se encher diariamente do Espírito Santo. Encher-se diariamente do Espírito Santo, como Paulo fala aqui em Efésios 5,18. Buscar a plenitude do Espírito todos os dias. Pedir que Ele encha sua vida, controle sua vida, guie sua vida, particularmente que Ele oriente você nas orações. Uma vez que você é crente, você já tem o Espírito Santo, mas agora você tem que pedir e querer que Ele então encha sua vida e controle as suas palavras, as suas disciplinas espirituais e particularmente a oração. Terceira coisa, se nós queremos orar no Espírito, nós temos de parar de entristecer o Espírito Santo. Ele habita em nós e ele se entristece. Veja aqui em 4:30, quando Paulo disse: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí em seguida ele dá uma listinha de coisas que entristecem o Espírito Santo, muito pequena a lista, na verdade ela é muito maior, mas ele dá só uma amostra. Ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem como toda malícia. E o que é que ele está dizendo? Não entristeça o Espírito Santo. Como é que você entristece o Espírito Santo? Fazendo esse tipo de coisa aqui e muitas outras mais. Então, se nós queremos orar no Espírito, nós temos que estar com os pecados em dia. Eles têm que estar confessados, resolvidos. Precisamos estar reconciliados. Precisamos colocar a vida em ordem para conhecer essa liberdade extraordinária que é essa oração no Espírito Santo. Davi, no Salmo 66, verso 18, ele diz o seguinte: se eu no meu coração contemplar a vaidade, Deus não me ouvirá. Se no meu coração eu abrigar a vaidade, o orgulho ou qualquer outro pecado não resolvido, Deus não me ouvirá. Meus irmãos, o problema, eu preciso deixar claro aqui, o problema não são os nossos pecados, porque nós somos pecadores e você vai pecar. O problema são os pecados não resolvidos, os pecados não confessados, os pecados não tratados. Se nós abrigamos pecados ocultos, não arrependidos, endurecidos em nosso coração, o Senhor não vai ouvir. Isso entristece o Espírito de Deus, e com Ele entristecido não há oração no Espírito. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero terminar com uma aplicação àqueles queridos que estão aqui e que não oram regularmente, apenas raramente ou quase nunca. Talvez seja você nessa noite, talvez você veio aqui para ouvir essa palavra. Eu queria encorajar você hoje à noite a buscar a Deus para ter uma vida de oração no Espírito à luz de tudo que você ouviu. Você conta com a ajuda do Espírito de Deus, através da intercessão dEle com gemidos inexprimíveis, de toda a assistência dEle, da orientação, da iluminação.
Então eu queria encorajar você a procurar uma vida de oração no Espírito. Além do Espírito, o Senhor Jesus intercede por você. Ele é o mediador. É através dele que suas orações chegam à presença do Pai. Além disso, o próprio Pai deseja isso. Ele deu a você o espírito de adoção, pelo qual você pode se dirigir a Ele e chamá-lo de Pai. Não há razão nenhuma para que a sua vida de oração ela seja mínima ou até inexistente. Não há razão nenhuma para que você passe o dia todo sem buscar a Deus, sem orar a Deus, sem derramar seu coração diante de Deus, apenas se valendo daquelas orações formais, mecânicas, talvez até antes de uma refeição, se não tiver um amigo descrente por perto, é claro, ou de manhã quando você acorda, de noite quando você vai dormir. Talvez fosse o caso até de perguntar e indagar a respeito da sua conversão. A respeito da sua conversão. Se você quer, então, ter uma vida de oração, você talvez devesse começar pedindo perdão a Deus pela falta de oração. Não tenha dúvida. Não ter uma vida de oração é pecado. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, a vontade de Deus é que nós estejamos diante dEle continuamente, constantemente, na dependência dEle. Talvez você devesse começar pedindo perdão pela falta de oração. Em seguida, pede perdão pelos pecados que têm entristecido o Espírito Santo. Você sabe quais são. Está na sua consciência. Faz um levantamento da sua vida honesto diante de Deus. Por que é que eu não gosto de orar? Por que é que eu não tiro tempo para orar? Por que é que eu não tenho essa vontade, esse espírito de oração, esse desejo de estar na presença de Deus? Em seguida, obedeça a cada impulso interior para orar que o Espírito Santo trouxer. Use cada ocasião do seu dia para isso. Nós temos tantas ocasiões no trânsito. Gente, como o trânsito de Goiânia dá oportunidade para a gente interceder pelos outros. Oh, Deus abençoe esse pecador miserável que acaba de me fechar aqui. Quantas oportunidades. Deus protege a vida desse motoboy. Olha a loucura, Senhor, que esse motoboy está fazendo. Protege a vida desse moço. Durante o dia nós temos dezenas e dezenas de oportunidades de fazer orações curtas, de buscar a Deus, não somente por nós, mas também pelas pessoas ao nosso redor. Lembre-se daquilo que nós vimos, que é pela oração que a gente coloca a armadura de Deus, e a nossa luta é contra principados e potestades. Sem oração nós não temos condição de fazer frente às tentações que estão diante de nós. A última coisa que eu queria dizer para você é que ore mesmo quando você não sinta vontade. Eu tinha dito a você que uma das coisas que o Espírito faz é despertar o nosso coração. Mas isso não significa sentir vontade. Às vezes a consciência que você tem de que você não está com vontade, mas que você deve orar, é o próprio Espírito Santo. Então não espere sentir vontade para orar. Faça o que o Espírito Santo disse que você tem que fazer. Ore. Quantas vezes eu me ajoelhei para orar, ou comecei a orar a Deus, e simplesmente não estava sentindo absolutamente nada. É como se estivesse falando de mim para mim. O céu parecia de bronze, os céus fechados, absolutamente nada. Você já deve ter sentido isso que eu estou dizendo. E insistindo na oração, algum tempo depois, o céu clareia, o céu se abre. É como se o próprio Senhor tivesse descido para ficar ali na nossa frente, na nossa presença. Então, ore mesmo que você não sinta vontade, porque o Espírito Santo já disse que você tem que orar em todo tempo, em toda ocasião. E quando nós fizermos isso, nós então aprenderemos a orar no Espírito de Deus.